Bom, galera, é isso aí. Vamos então continuando com a nossa aula de hoje, né? No capítulo de número 7, né? Que é o que nós vamos ver agora, nesta parte 2, né? Da nossa sexta aula, né? A história de Noé, que vai ser dividida em duas aulas. Hoje nós veremos 2 capítulos, já vimos o capítulo 6, veremos hoje agora o capítulo de número 7. E na próxima aula, terça-feira, veremos então o capítulo de número 8 e o capítulo de número 9, encerrando a história de Noé. Vamos então ao capítulo de número 7, tá? Vamos ao capítulo de número 7, o verso é o de número 1 do livro de Gênesis. Vamos lá. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. É interessante que depois que a arca estava concluída, Deus então ordenou o processo de embarcação, para que Noé começasse esse processo de embarcação, tá? Por causa de Noé, porque Noé andava com Deus, e Deus então reconheceu que Noé era justo naquela geração, entendeu? Então, por isso então que Noé e a sua casa foi salvo, pela intimidade, pela graça de Deus e por tudo aquilo que nós já vimos, tá, ok? Vamos então ao versículo de número 2 e 3, ó. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, um macho e sua fêmea, e de 2 animais que não são limpos, de 2 em 2, macho e sua fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7, macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Querido, quando ele fala animal limpo, que tipo assim, 12 animais limpos são de 7 em 7 casais, por que de 7 em 7 casais para os animais que são limpos? Esses animais que são limpos são aqueles animais que são considerados e que seriam considerados lá na frente bons para o consumo, ou seja, para alimento humano, mas também para o sacrifício vivo, ou seja, para alcançar a Deus no Antigo Testamento era por meio de sacrifícios. Então Noé, desses animais limpos que são sacrifícios aceitáveis e também animais que seriam permitidos para que a humanidade, para que o homem se alimentasse deles, teria que ser de 7 em 7, porque a quantidade deles teria que ser um pouco maior, entendeu? Por isso que eram de 7 em 7 casais para esses animais que eram considerados limpos, tá, ok? É por isso que eles eram considerados limpos, porque eles eram considerados que o homem poderia consumi-los e também eles eram apropriados para que você pudesse fazer o sacrifício para Deus, entendeu? Vamos então ao versículo de número 4. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância que eu fiz destruirei da face da terra. Deus ele mostrou para Noé que em 7 dias ele iria começar. Por quê? Porque ele entendeu que em 7 dias seria o suficiente para que Noé fizesse todo esse processo de embarcação, embarcasse todos os animais, cada um em seu devido lugar, né? Colocasse tudo, comida, alimento, a sua família. Deus entendeu que em 7 dias seria o suficiente. Também fazendo um paralelo para que a criação deu-se em 7 dias, então a renovação do mundo também seria em 7 dias, tá, ok? Fazendo esse paralelo entre a criação e novo mundo, digamos assim, né? Vamos então para o versículo de número 5. Mas antes, é interessante que o número 40 é um número que exerce um papel significativo no Antigo Testamento, tá? Por quê? Porque, Isaac e Esaú casaram exatamente com 40 anos. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias, tá? Recebendo a lei, né? O povo de Israel peregrinou no deserto durante 40 anos. É interessante que os filisteus oprimiram Israel durante 40 anos. E também há vários reis e juízes que governaram por exatamente 40 anos, como, por exemplo, foi a Débora, que era juíza, Gideão, Eli, Davi, Salomão, Joás e Saul. São alguns exemplos de reis e de pessoas, de juízes,
que governaram durante 40 anos. Então o número 40 também é um número profético, também é um número pela qual toda vez que a Bíblia fala 40, que também você tem que redobrar a sua atenção, pois há um âmbito espiritual profundo por trás disso, amém? Vamos então ao versículo de número 5 e de número 6. E Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Tá? Ele revela a idade de Noé para mostrar, para a gente saber quanto tempo demorou o dilúvio. Tá? Porque ele revela a idade de Noé aqui, que daqui a alguns dias vai começar o dilúvio, e quando terminar o dilúvio ele vai revelar a idade de Noé novamente. Então ele revela a idade de Noé aqui para que nós possamos saber o tempo exato em que o dilúvio permaneceu, em que o dilúvio teve aí o seu papel exercido durante todo este nosso planeta, amém? Vamos lá, versículo de número 7 até o versículo de número 10, nós vamos ler agora, ó. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé, na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. É interessante que exatamente depois de 7 dias a chuva, o dilúvio começou a vir, ou seja, mostrando que a palavra de Deus sempre se cumprirá. Querido, você vai ver em toda a Bíblia, tá? Nós vimos agora apenas 7 capítulos, mas você já aprendeu que a palavra de Deus permanecerá para sempre. Deus, ele libera a palavra, ele libera a sentença, e quando ele libera a palavra, nada impede que isso aconteça. Tá? Nada impede. Mais uma vez aqui mostra no versículo de número 10, Deus disse que em 7 dias aconteceria, e exatamente depois de 7 dias aconteceu, mostrando que quando Deus libera a palavra, nada e nem ninguém impede que isso aconteça. Uma vez que Deus liberou a palavra, isso vai acontecer, nós querendo que isso aconteça ou não, ok? Vamos ao versículo de número 11. No ano 600 de vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas dos céus foram abertas, tá? Mostra, querido, que foi um evento único, aonde vieram as águas de todos os lados, tá? De cima e embaixo, tá? Ou seja, esse evento único do dilúvio fez com que foi de uma tal magnitude que as águas não vieram apenas de cima da chuva, mas vieram também de baixo, ou seja, começou, querido, um processo de águas, o dilúvio de águas, de tal maneira que veio de cima, de baixo, de todos os lados, para cobrir tudo aquilo que Deus estabeleceu que a terra cobriria, ok? Vamos então ao versículo de número 12. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites, olha aí, mais uma vez o número 40, tá? Um número profético, prova mais uma vez o poder da palavra de Deus, o poder que Deus aqui estabeleceu aquilo. 40 dias e 40 noites, começou a chover sobre a terra sem parar, ok? Vamos o versículo 13 até o versículo de número 15 agora, ó, vamos lá. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e cada pássaro de toda a espécie. 2. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne em que há sopro de vida. É interessante que nesses versículos, exatamente no dia em que Deus mandou Noé e sua família e os animais entraram na arca, obedecendo o tempo, tá? Porque nós sabemos que é um tempo determinado para todas as coisas, tá bom? Então, no tempo em que Deus estabeleceu, quando Deus estabeleceu para que Noé entrasse na arca, os dias necessários, entrou Noé, sua família e todos os animais, mostrando que é um tempo para todas as coisas, e o tempo quem determina isso é o Senhor Deus, tá bom? Vamos ao versículo de número 16, ó.
E aqueles que entraram macho e fêmea, e de toda a carne conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou por fora. É interessante aqui que fala que o Senhor fechou por fora a porta, mostrando que a salvação só vem através de Deus. Deus fechou a arca, mostrando que a salvação vem através dele, e somente ele é que salva. Ele, pela sua vontade, escolhe salvar alguém. Ele salva alguém ou ele não salva, tá? Quem salva é Deus, mostrando que quem salva é somente o Senhor, tá bom? Vamos então ao versículo de número 17 até o versículo de número 20, tá? Vamos lá. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra, e as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima das águas prevaleceram e os montes foram cobertos, tá? Mostra aqui o poder da palavra de Deus. Uma vez que Deus liberou a sentença, né? Isso aconteceu. Então, mostra o poder da palavra de Deus para que nós creiamos na palavra de Deus. A Bíblia mostra, querido, a palavra de Deus para que nós possamos ter também, assim como Noé teve, essa fé salvadora, acreditar, confiar, ter fé que Deus é benevolente, que Deus é galardoador, que Deus nos ama e quer o nosso bem. Então, o fato de que a Bíblia revela várias e várias vezes, ressalta várias e várias vezes que a palavra de Deus se cumpre e continua se cumprindo, é para que nós venhamos a ter a nossa fé aumentada, a nós acreditarmos que Deus tem todo o controle nas suas mãos e que nós devemos confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo e que Deus não vai perder o controle, tá bom? É isso que nós podemos tirar desses versículos, tá ok? Vamos então ao versículo de 21 e 22, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo o homem. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro da vida, e tudo que estava na terra seca morreu. Interessante aqui, nesses versículos confirma a consequência do pecado da humanidade. E depois que Deus liberou essa sentença, depois que essa sentença é liberada, chegou-se então o cumprimento. Esses versículos mostram que Deus liberou a sentença lá atrás e ela se cumpriu aqui agora. Ele disse que o seu espírito não contenderia com o homem, tá? E aqui mostra que todos aqueles que tinham o sopro da vida dado por Deus morreram, com exceção de Noé, que encontrou graça aos olhos de Deus, tá? Mostrando que o cumprimento da palavra de Deus. Deus liberou a sentença lá atrás, como consequência do pecado, tá? Vamos lembrar aqui que Deus não liberou a sentença porque Ele queria. Pelo contrário, seu coração estava aflito, ele estava triste. A sentença foi liberada porque o homem estava pecando, ou seja, o homem condenou a si próprio pelas suas atitudes pecaminoras. O pecado que entrou no mundo através do homem condenou toda a humanidade. É isso que está querendo dizer, ok? Vamos então ao versículo de número 23, E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra, e somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. É interessante que no versículo 3 mostra que os que são de Deus e os que andam com ele sempre terão a salvação mediante a graça através de uma fé salvadora. É interessante que aqui ressalta toda a destruição, mas também ressalta no mesmo versículo a salvação, mostrando então a diferença entre a obra da carne e a obra do Espírito, mostrando que se o pecado é suficiente para condenar, a graça é muito mais que suficiente para salvar, mostrando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, tá ok? É isso que nós podemos tirar deste versículo de número 23. Vamos ao versículo de número 24, tá? E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias.
Ou seja, quando fala que as águas permaneceram sobre a terra, está querendo dizer que uma vez que o dilúvio cobriu tudo, as águas não desceram antes do tempo determinado, tá? É por isso que a palavra fala sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra. Porque enquanto Deus não determinasse que isso, que chegasse o fim, isso não acabaria, a água não cessaria enquanto o tempo não tivesse sido chegado, enquanto o tempo estabelecido por Deus não tivesse chegado, tá? Então, nessa aula de hoje, na aula de número 6, nós vimos o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Nós então estamos na história de Noé, tá? Nós estamos no meio da história de Noé. Essa aula de hoje vai terminar por aqui, senão vai ficar muito longa a aula. Eu teria que fazer 4 vídeos para poder fazer toda a história de Noé. Então, nós vamos continuar a história de Noé na próxima aula, terça-feira. Terça-feira, então, você não pode perder a continuação da história de Noé, capítulo de número 8 e capítulo de número 9 do livro de Gênesis, tá? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, não tenha vergonha, não fique com dúvida. Envie a dúvida para mim através do comentário do vídeo ou vai lá no meu Facebook, manda uma mensagem que eu vou tirar a sua dúvida da melhor maneira possível, sempre à luz da palavra de Deus. Agradeço você pela presença, tá? E pela paciência de estar aqui estudando a palavra juntamente comigo. Permanece firme aí, porque Deus está conosco, está revelando a sua palavra para mim e para você, nos ensinando à luz da palavra dele várias coisas maravilhosas. Que Deus abençoe a sua família, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, curte, comenta e compartilha esse vídeo, tá? Vamos aí chegar à meta de 1000 inscritos neste canal. Eu creio que um dia nós vamos ter 1000 inscritos nesse canal para que nós possamos fazer as aulas ao vivo através do YouTube e também para que nós possamos fazer aí pregações ao vivo através do YouTube, tá? Conto com a sua ajuda e com a sua colaboração. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e fiquem com Deus. Amém?